Olá, eu sou a professora Adriana Bertolo e nesse vídeo de apresentação nós vamos tratar da disciplina de Direito Coletivo do Trabalho, que é um dos ramos do direito do trabalho, que se divide na parte individual e coletiva. Então, do que trata o direito coletivo do trabalho? Ele trata dos conflitos que podem surgir durante a relação de trabalho entre empregados e empregadores. Trata da forma de representação coletiva desses trabalhadores ou empregadores por meio de sindicatos, com a finalidade, então, de se estabelecer a negociação coletiva para a solução desses conflitos. O que eu quero trazer hoje é uma abordagem mais geral, sob o ponto de vista internacional, que mostra a universalidade desses direitos. Então, esse ramo do direito, tanto do direito individual quanto do direito coletivo, ele começa a surgir a partir da industrialização. Quando a sociedade começa a se industrializar a partir do final do século XIX e início do século XX. Nesse momento histórico, se percebe que os trabalhadores trabalhavam em grandes fábricas, em jornadas extenuantes, longas jornadas, até mesmo o trabalho infantil era permitido e exigido durante esse período histórico. Então, durante essas longas jornadas, sem descanso, sem paradas, como nós conhecemos no direito individual atualmente, ocorriam acidentes do trabalho, mutilações, tudo isso sem uma legislação protetiva do trabalhador. Tem um filme bem antigo, Tempos Modernos, produzido por Charles Chaplin. Nesse filme ele trabalhava numa grande fábrica, numa esteira, que era o modo de produção fordista que se inaugura nesse período histórico. E ele, durante toda essa longa jornada de trabalho, ele faz sempre o mesmo movimento repetitivo. E ao final dessa jornada, ele sai fazendo uma espécie de dancinha que corresponde ao movimento que ele fez o dia inteiro. Ele incorpora aquele movimento e sai com aquela dancinha. O filme trata de uma forma bem humorada, mas na verdade ele é uma crítica a esse início do modo de produção capitalista. Então, todo esse contexto histórico é importante para nós compreendermos a universalidade do direito coletivo do trabalho. Então, historicamente, no ano 1919, ao final da Primeira Guerra Mundial, os países se reúnem por meio do Tratado de Versalhes e formulam um tratado que vai criar a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, como uma forma de promover o respeito a esses direitos humanos que partem das relações de trabalho. A OIT, portanto, no que concerne ao tema que estamos tratando, ela tem duas espécies de produção normativa: as recomendações e as convenções internacionais. No ponto que toca ao direito coletivo do trabalho, a OIT possui duas convenções importantes, que é a Convenção 87 de 1948 e a Convenção 98 do ano posterior, 1949. A Convenção 87, ela trata da liberdade sindical, ou seja, do direito do trabalhador buscar o sindicato que melhor lhe represente, e a Convenção 98, ela trata do direito à negociação coletiva. Uma crítica que a doutrina realiza é que o Brasil ele é um dos poucos países do mundo e o único na América Latina que não é signatário da Convenção 87 da OIT. E aqui é importante colocar que no momento em que um país é signatário de um tratado internacional, ele vem para o direito interno, e as convenções internacionais, portanto, elas são se tornam fontes formais do direito do trabalho. Mas o Brasil não é signatário da Convenção 87 da OIT. E qual é o motivo disso? O motivo está no artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 8º, inciso 2, no qual é proibida a criação de mais de um sindicato por base territorial.
e essa base territorial corresponde ao território de um município. Então, no Brasil, não é permitido mais de um sindicato por base territorial municipal. Esse é o princípio da unicidade sindical. Esse princípio é importante para nós compreendermos na atualidade o direito coletivo do trabalho, assim como os demais princípios e normas de funcionamento desse ramo que trataremos nas próximas aulas. Mas ele é muito importante para compreendermos essa diferença em relação à universalidade dos direitos, o modo como o nosso direito interno trata o direito coletivo do trabalho, especialmente frente às normas internacionais. Até mesmo porque a reforma trabalhista, ela modificou amplamente a CLT, ela modificou mais de 100 artigos, mas na parte do direito coletivo do trabalho, ela não trouxe nenhum avanço importante. Então, portanto, essa visão em relação às normas internacionais é importante para compreendermos a atualidade. E aqui eu deixo, por fim, uma frase de um sociólogo alemão, Ulrich Beck, que ele trabalhou toda essa visão sobre a industrialização e as consequências que a industrialização trouxe desde o início do século passado para a nossa sociedade, as consequências ambientais e toda essa questão em termos de que a industrialização provocou nas relações de trabalho. E tem uma frase que ele coloca na obra Sociedade de Risco, que ela é importante para compreendermos a necessidade de pensar à frente, de estabelecermos um pensamento crítico, que ele coloca assim: as associações, os sindicatos e os partidos políticos se tornam cada vez mais representativos de uma realidade social que existe cada vez menos. Então, essa era a visão que eu gostaria de trazer, um pouco mais genérica, e agradeço a oportunidade. Muito obrigada.